Olá, amigo internauta! Se você está de volta, então você gostou do livro, né? Estamos fazendo aqui o estudo do livro Um Extraterrestre na Galileia, de Carlos Pazuello. Muito bom livro. Se você não me conhece, eu sou o ufólogo Renato Mota. Hoje vamos começar aí fazendo a introdução do livro. E se der tempo, a gente já entra no capítulo 1, para já começar aí a fazer nossa mente viajar para muito longe aí com tanto conhecimento que traz esse livro. Fazia tempo que eu queria compartilhar, fazer esse estudo com você que está aí assistindo. E ó, para mim é uma honra. Realmente é um aprendizado sem tamanho poder estar fazendo esse trabalho aqui. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve, ative o sininho, fique por dentro sempre que estrear um vídeo novo no canal. Se você está chegando agora e não viu o vídeo anterior, no vídeo anterior eu apresento quem é o autor, um pouco da vida do autor, tá bom? E um resumo aí sobre a introdução. Antes da introdução do livro, tem um prólogo, né? Falando um pouco sobre esse trabalho, sobre uma reflexão, né? Sobre esse livro. Então, vá lá, assista e depois, ou assiste aqui primeiro e depois você volta e assiste o outro lá. E vamos seguindo essa linha, tá bom? Vamos fazendo vídeo a vídeo para nós podermos não perder nada de conteúdo e de estudo. Muito obrigado. Não deixe de se inscrever e deixar o seu joinha então, tá bom? Introdução do livro Um Extraterrestre na Galileia, de Carlos Pazuello. Durante muitos anos estudei no Colégio São Luís Gonzaga da Congregação Marista, no tradicional bairro do Barranco, na cidade de Lima, capital do Peru. Havendo sido catequizado e doutrinado sobre o que o catolicismo prega sobre Deus e a respeito da figura de Jesus. Neste período, tal como qualquer cristão, participei dos ritos e atividades típicas de todo praticante, embora muitas dúvidas estivessem presentes em minha mente sobre a figura e natureza de Jesus, desde quando a pessoa como personagem bíblico. Ixi, já passei por isso também, viu? Eu também fui criado, como você que está assistindo pode ter sido também, independente se foi dentro do catolicismo ou outra religião, mas eu também fazia muito essa reflexão. Quem foi Jesus de verdade? Fez os milagres, não fez? Uma época eu comecei a pensar, será que não foi só simplesmente um humano? Antes de conhecer mais a ufologia. Será que não foi tudo distorcido? Aí quando eu comecei a estudar a ufologia, comecei a pensar, não, pode ter sido sim. Não pode ter sido apenas humano, não. E se ele foi um extraterrestre? Ou seja, é que sabe qual é o problema? É que as pessoas, quando ouvem a palavra extraterrestre, elas já imaginam aquele filme O Predador, aqueles seres, vamos dizer assim, feios, né? Assustadores, conforme tem nos filmes, né? O Alien. Então, quando nós falamos assim, Jesus foi um extraterrestre, não tem esse assunto. Meu Deus, porque já vem essa imagem, né? Que a mídia colocou na cabeça da gente, né? Os filmes hollywoodianos e outros filmes por aí. Mas não é isso. Você tem que parar para pensar no seguinte. Primeiro que nós não somos humanos, como eu já falei para vocês aqui. Nós estamos humanos. Nós já tivemos origem em outros mundos. Nós já vivemos em outros planetas, em outros sistemas solares, em outras galáxias. Como nós já estamos indo colonizar outros mundos, eles também estão vindo para cá. Eles também vêm para cá. Como um dia nós iremos localizar planetas ainda em início de formação, nós passaremos conhecimentos para eles, mas sem interferir no seu livre-arbítrio. É o que eles têm feito conosco. Quando Jesus veio à Terra, ele veio para passar esses conhecimentos. Mas naquela época não tinha como entender, mas a mensagem de Jesus ficou registrada. Eu lembro também, me fez lembrar muito também do meu pai aqui, que um dia meu pai falou sobre isso quando eu era criança. Uma vez eu li num livro, Renato, na revista, chamava Revista O Cruzeiro, e lá falava de Jesus ter sido um extraterrestre. Nossa, desde criança eu fiquei com isso na cabeça. Aí quando eu peguei, meu pai tinha uma Bíblia, a Bíblia em quadrinhos, era igual um gibi da Bíblia. E ali tinha uma imagem, essa foi a que mexeu muito comigo, que fez eu refletir mesmo sobre isso aí de vez. Que mostrava uma figura quando Moisés ia ao Monte Sinai, pegar lá os 10 mandamentos, e Deus entregou para ele. Eu ficava pensando, como Deus entregou? Algo físico. A tábua era algo físico. Se Deus, conforme é falado na Bíblia,
conforme a gente aprende na igreja, é um ser, vamos dizer assim, que não tem matéria, corpo físico, como ele entregou algo físico? E nessa figura tinha uma nuvem, tinha uma luz, uma mão saindo entregando para Moisés a tábua dos 10 mandamentos. E eu fiquei pensando, ali eu fiquei refletindo, tem coisa aí. E dali para frente eu comecei a estudar ufologia e realmente é algo que me fascina esse tema. UFOs na Bíblia, Jesus extraterrestre. Desde que meu pai, em 1955, fundara em Lima o Instituto Peruano de Relações Interplanetárias, a IPRI, uma entidade pioneira na América Latina, voltada à investigação do fenômeno extraterrestre. Este tornou-se para mim inevitável fonte de informação e questionamentos sobre a vida fora da Terra e sobre o papel de Deus no cenário universal, pois desde a minha infância apresentou um caudal de oportunidades de informação que influenciaram fundamentalmente o processo da minha formação intelectual e espiritual, as mesmas que esbarraram cheio nos dogmas da fé. Nesse sentido, a realidade da presença extraterrestre, confirmada pelos depoimentos de testemunhas em princípio, e depois vivenciada por mim em inúmeros momentos de contato direto com os extraterrestres. Desculpa que a minha voz está se recuperando ainda, pessoal. Me obrigou a rever essa visão sacrossanta do cristianismo. E mais ainda, quando numa oportunidade, os próprios extraterrestres fizeram uma menção ao que dominaram de projeto Emanuel. Uma enxurrada de pontos obscuros emergiram na minha vida para serem esclarecidos. Desde o início dos contatos com os extraterrestres, em 1974, e depois disso foi gerada uma avalanche de situações, informações, conteúdos e vivências que instigaram a nossa busca por respostas. Respostas claras e definitivas sobre a verdadeira origem do homem em relação a que Jesus teria tanto conosco como com os extraterrestres. Também outros investigadores famosos, como o escritor Werner Keller, autor de E a Bíblia Tinha Razão. O médico Vamberto Moraes, autor do livro O Mistério de Jesus. O italiano Marcello Craveri, autor de Vida de Jesus. E outros tantos, como o jornalista e escritor espanhol Joan José Benítez, autor da novela e best-seller internacional Operação Cavalo de Troia. Já no 5º volume, e do seu livro sobre Jesus, chamado de O Enviado, demonstraram uma grande curiosidade sobre esse personagem. No caso particular de J.J. Benítez, sua curiosidade por Jesus não é a única, não é e nunca foi gratuita. Isso porque o escritor espanhol participou no dia 7 de setembro de 1974 de um encontro próximo com 2 naves de origem extraterrestre no litoral do Peru, quando ainda era um cético em relação ao tema. Nessa oportunidade, a experiência de avistar 2 veículos de origem desconhecida a pouca distância. Olha, 2 naves ele viu, hein? Agendada por mim com 5 dias de antecedência, não foi o único ponto a tocá-lo, já que posteriormente, por meio de seus livros, demonstrou haver impressionado profundamente com outras informações que lhe foram reveladas e confiadas durante as entrevistas que realizou conosco, inclusive sobre a figura histórica de Jesus. Cabe aqui informar que, segundo declarações dos próprios seres extraterrestres, com os quais estamos em contínuo contato, a sua longevidade está próxima de superar os 4.000 anos terrestres. Isto é, qualquer um deles tem capacidade para viver todo esse tempo. Olha que incrível! Então, de acordo com as pesquisas que eles fizeram, né, o J. Benítez, o Carlos Parzuel e a sua equipe, os próprios ETs informaram que podia superar a 4.000 anos terrestres suas vidas. Pelo menos dessa raça que eles tinham contato. Em outras palavras, um desses seres que esteja completando hoje seus 4.000 anos, aproximadamente, teve a oportunidade de conhecer pessoalmente, se for comparar, né, em nível aqui da Terra, não somente Abraão, quando chegava a Canaã com seus rebanhos, mas também viu Moisés atravessar o Mar Vermelho e Jesus ser crucificado no Gólgota. Isso significa
que esses seres conheceram cada momento importante da história de nossa Terra. Olha que incrível pensar nisso, né? E que, de uma maneira ou de outra, registraram esses fatos e possivelmente perpetraram algum tipo de interferência ou contato com todos os protagonistas deste evento. Olha que interessante. Então, se eles viveram nesta época, se eles mesmo falam que viviam em torno de 4.000 anos, esses seres, então, ao mesmo tempo, eles não só poderiam ter tido, então, vivenciado de fora tudo isso, ou eles mesmos poderiam ter interagido e auxiliado, ajudado a escrever a história. Fazendo, não assim, interferindo diretamente nas decisões, mas passando conhecimentos que pudesse dar um alavanco, né? E tentando, bem que fosse quase mínimo ali, pelo menos na época, começando a despertar as pessoas para a realidade. Não entenderam que Jesus foi fazer, quem era Jesus de verdade, mas ficou registrado na história tudo isso. Vivenciando, pois, quase que regularmente a experiência de trocar impressões e até informações com esses seres. Tivemos a oportunidade de conhecer de primeira mão a possível verdade dos acontecimentos e perceber de que maneira os próprios ETs estiveram envolvidos na concretização desses fatos. Então eles também estiveram envolvidos então mesmo. Porque se eles viveram naquela época, eram fisicamente, então eles estavam vivenciando tudo isso e estavam dando ali os pontos para que a humanidade tomasse alguns rumos, mas que nós tomássemos as nossas decisões. Mas as mensagens, os conhecimentos foram ali passados, né? Digo aqui, a possível verdade dos acontecimentos e perceber de que maneira os próprios ETs estão envolvidos, né? Digo aqui possível verdade por duas razões. Uma, porque entendemos que toda essa informação aqui apresentada é fruto de uma profunda e demorada pesquisa, cuja avaliação dependeu fundamentalmente do material disponível, o que de imediato remete a considerar que existe muito ainda não investigado. E na segunda, porque ao mesmo tempo as conclusões dependeram de uma troca com esses seres que acreditam tenham nos dito a verdade. Mas conscientes da responsabilidade de repassar o que recebemos, isentos de simpatias, deixamos em aberto também 3 possibilidades em relação ao decorrido no contato. Qual seria? A primeira, ou eles, os ETs, nos mentiram intencionalmente ao responder por alguma razão por nós desconhecidas, ou entendemos de modo errado tudo o que foi revelado, ou a C, tudo que foi dito foi verdadeiro. E se tudo o que está escrito aqui é afinal a mais pura verdade, então? Seria isso possível? Por que não? Seria então Jesus um ser extraterrestre? Um enviado por eles? Um mestiço meio humano e meio extraterrestre? Vindo cumprir um plano ou um propósito por nós desconhecido? Quem foi esse personagem magistral e fantástico que surgiu de repente e que modificou o rumo da história da humanidade? Quem foi ou ainda é esta entidade atemporal que promete retornar no final dos tempos? O que os extraterrestres têm a ver com a sua aparição histórica? Será que Jesus também pode chegar a viver 4.000 anos como os extraterrestres ou mais? Quantas perguntas, né? Quantos questionamentos que nós podemos fazer aí a respeito desses estudos, né? Nossa, é maravilhoso nós podemos estudar e buscar conhecimentos, né? Sairmos dessa matrix, sairmos de crenças e dogmas, ficando presos naquilo ali e achando que aquilo ali é a mais pura verdade. Não estou falando que isso aqui é tudo verdade também, como o próprio autor questiona. Mas, embasados em documentos, em pesquisas, em estudos e até informação dos próprios ETs, nós temos sim que parar para refletir sobre isso. Seja como for, partiremos do princípio de que somos totalmente ignorantes em relação à história deste personagem, vindo a narrar os passos que guiaram a nossa pesquisa, assim como os eventos que geraram toda essa empreitada. Desta forma, procuramos descobrir ao longo deste trabalho se os argumentos apresentados
ou mesmo as informações coletadas, comprovam ou corroboram ou não a possibilidade de extraterrestres da natureza e origem de Jesus, já que de alguma maneira ou em algum lugar deverá existir alguma prova definitiva e contundente que confirme ou destrua qualquer uma dessas conjecturas. Por outro lado, devemos lembrar aqui que a figura e a prédica de Jesus chegaram até nossos dias fundamentalmente pelo desenvolvimento e expansão da religião cristã, reforçada pelos relatos contidos nos evangelhos do Novo Testamento e no texto considerados apócrifos. Embora a religião islâmica, por meio do Corão, também nos remeta a uma imagem bastante interessante sobre ele, seu conteúdo e a orientação é bem diferente. Assim, como que podemos retirar de documentos de natureza esotérica e espírita? De qualquer forma, a presença histórica de um homem de nome Jesus, que viveu na Palestina há mais de 2000 anos, que predicou, fez milagres e agitou as massas de uma época, é um fato muito incontestável, como iremos ver ao longo deste trabalho. Como também resultará evidente o fato de que Jesus morreu aparentemente na cruz, e tal como havia previsto, logo depois ressuscitou dentre os mortos. E que, como prometera em reiteradas ocasiões, um dia retornará com seus anjos para o julgamento e para o reencontro final com os eleitos da humanidade. A partir de agora, então, iremos mergulhar no mundo em que o passado e o presente se misturam, em que a verdade é mais fantástica que a própria ficção, e na qual a imagem de um homem chamado Jesus é mais viva e presente do que nunca. O que seguirá nessas linhas não é ficção nem uma novela, mas o relato de fatos reais e verdadeiros, comprovados diariamente pela pesquisa e por centenas de pessoas que, assim como J.J. Benítez, fizeram e fazem parte da maior aventura do contato extraterrestre já vivida pelo mundo moderno. Então, muito bom. O capítulo 1 vai ser o primeiro experimento, mas não vou fazer nesse vídeo não, vou continuar no próximo para que podemos conversar melhor, podemos debater mais. Mas aí ficou então a introdução do livro sobre quem foi Jesus então. Poderia ter sido um extraterrestre? Qual a mensagem disso tudo? Por que você acha que a verdade é escondida da gente a todo custo? Por que líderes religiosos, até governantes, militares, por que as verdades sobre os ETs são escondidas de nós? Qual o interesse de se esconder a verdade? Se Jesus foi um extraterrestre mesmo, como eu acredito, e você que está assistindo talvez acredite ou talvez não acredite, mas nós temos o quê? Que refletir. Nós temos que parar e pensar. Como diz, né? Disse Eric Van Däniken, no livro Era os Deuses Astronautas, e no documentário, né? Poderia ter sido assim? Por que não? O que impede de ter sido assim? São embasados em estudos científicos, pesquisas de documentos. Como o Eric Van Däniken também fez muitas pesquisas, muito estudo, para coletar também todas aquelas evidências de seres extraterrestres nos primórdios da humanidade. Para mim, Jesus foi o maior extraterrestre que já passou aqui pela história da humanidade. E você que está assistindo? O que você está achando aí do estudo do livro Um Extraterrestre na Galileia, de Carlos Pazuello, que nós estamos fazendo o estudo aqui no canal Ufologia e Mistérios comigo, Falo Renato Mota. Deixe o seu like, inscreva-se, ative o sininho e fique por dentro sempre que estrear um vídeo novo no canal. E torne-se membro também do canal Ufologia e Mistérios a partir de R$ 1,99. Temos também o curso de Ufologia, módulo 1, gratuito para você. Basta clicar no link da descrição desse vídeo e você saberá como fazer o curso. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Você que está assistindo vai gostar bastante, tá bom? Muito obrigado mesmo, gratidão. Seja bem-vindo, bem-vinda sempre ao canal Ufologia e Mistério. Não vá embora sem se inscrever. Convide mais 3 amigos e vamos fazer essa espaçonave de conhecimento crescer cada vez mais. E como dizia Buzz Lightyear, é infinito e além. E até o próximo vídeo.